Veja agora todos os famosos que morreram essa semana. Lonnie Anderson nasceu em 5 de agosto de 1945 e faleceu em 3 de agosto de 2025, aos 79 anos, após longa enfermidade em um hospital de Los Angeles, poucos dias antes de completar 80 anos. Foi uma atriz marcante na série WKRP em Cincinnati, onde interpretou Jennifer Marlowe, uma secretária elegante, inteligente e carismática. Recusou estereótipos, exigindo uma personagem que fosse mais do que uma loira burra. Também participou de Melrose Place e estrelou produções como The Jane Mansfield Story, além de ter sido casada com Burt Reynolds e publicado memórias em My Life in High Heels. Terry Reid, nascido em 13 de novembro de 1949, faleceu em 4 de agosto de 2025, aos 75 anos, vítima de câncer. Conhecido como Super Lungs por sua voz extraordinária, ganhou respeito com álbuns cult, como River e Seed of Memory, mesmo rejeitando convites para ser vocalista de Led Zeppelin e Deep Purple, escolhendo seguir sua visão artística própria. Fez turnês com Rolling Stones e colaborou com vários nomes icônicos, deixando um legado de autenticidade emocional difícil de ser igualado. Francisco José Paes, nascido em 26 de março de 1946 em São Paulo, Brasil, faleceu em 1º de agosto de 2025, aos 79 anos, em Conchas, SP. Foi zagueiro que se destacou no Portuguesa e posteriormente no Barcelona SC do Equador, onde construiu carreira sólida. Também vestiu a camisa da seleção equatoriana entre 1979 e 1981, com 12 convocações. Seu legado esportivo atravessa gerações e mantém vivo o orgulho daqueles clubes e torcedores que o admiraram. José Roberto Dias Guzzo, J.R. Guzzo, nascido em 10 de julho de 1943, morreu no dia 2 de agosto de 2025, aos 82 anos, vítima de infarto em São Paulo, Brasil. Foi um dos principais jornalistas brasileiros, editor-chefe da revista Veja entre 1976 e 1991, e figura polêmica e influente na mídia nacional. Fundador da revista Oeste, era conhecido por suas colunas contundentes e estilo incisivo até seu último dia. Howie T. Hitman Howie T., nascido em 1963-1964, faleceu em 2 de agosto de 2025, aos 61 anos. Foi um DJ e produtor de hip-hop influente, responsável por hits com Special Ed, Chubby Rock, The Real Roxanne, UTFO e Color Me Bad, especialmente o sucesso I Wanna Sex You Up, de 1991. Muito celebrado por colegas do rap, deixou um legado de inovação técnica e generosidade artística. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, geógrafo nascido em 1947, faleceu no dia 2 de agosto de 2025, aos 78 anos, em São Paulo. A terra é redonda. Serviços e informações do brasiligoonline.org. Professor livre docente da USP FFLCH, foi referência na geografia agrária, orientando dezenas de mestres e doutores e idealizando eventos como o Simpósio Internacional de Geografia Agrária, SINGA. Seu compromisso com justiça social e formação acadêmica o transformou em um farol intelectual cujas ideias seguem vivas entre seus discípulos e colegas. Rhoda Nakibuka Kalema, nascida em 10 de maio de 1929, faleceu em 3 de agosto de 2025, aos 96 anos, no Hospital Aga Khan, em Nairobi, após breve enfermidade. Constituía figura emblemática da política ugandense, apelidada de Mãe do Parlamento, por sua dedicação à participação feminina e serviço público após a independência. A despedida contou com vigília em Kampala e sepultamento em Kiboga District, com honras emocionantes e presença de autoridades locais. Hércules Pada, nascido em 26 de julho de 1937, faleceu em 3 de agosto de 2025, aos 88 anos.
Foi um dos grandes estilistas automobilísticos da Itália, com criações icônicas como o Aston Martin DB4 GT Zagato, Alfa Romeo SZTZ, Lancia Flavia e Fulvia Sport, entre outros. Sua estética elegante e funcional ainda inspira o design automotivo mundial. Stella Remington, nascida em 1935, faleceu em 2025 aos 90 anos. Foi a primeira mulher a liderar o MI5, agência de inteligência britânica, de 1992 a 1996, rompendo barreiras de gênero e inspirando o personagem M nos filmes de James Bond. Após a aposentadoria, tornou-se escritora de espionagem, publicou memórias como Open Secret e deixou legado de abertura e modernização na segurança nacional. Ion Iliescu, nascido em 3 de março de 1930, faleceu em 5 de agosto de 2025, aos 95 anos, vítima de câncer de pulmão. Foi protagonista da transição da Romênia do regime comunista para uma democracia contestada, servindo como presidente 3 vezes entre 1990 e 2004. Conduziu o país à OTAN e aos preparativos para a adesão à União Europeia, mas sua trajetória foi marcada por controvérsias e acusações de repressão autoritária, gerando um legado profundamente divisivo. Ove Kindval, nascido em 16 de maio de 1943, faleceu recentemente aos 82 anos. Foi um dos grandes atacantes do futebol sueco, com passagens impactantes por IFK Norrköping, Feyenoord e Seleção Nacional. Marcante defesa na final da Taça dos Campeões de 1970, ele construiu seu legado com gols decisivos e conquistas que o colocaram no Hall da Fama do futebol da Suécia. Após a carreira de jogador, atuou como comentarista e foi homenageado com estátua e memorial em Norrköping. Marco Bonamico, nascido em 18 de janeiro de 1957, em Gênova, Itália, faleceu em 4 de agosto de 2025, aos 68 anos, no Hospital Bellaria, em Bolonha, após período de internação. Foi um renomado basquetebolista italiano, apelidado de Il Marine, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, e vencedor do Eurobasket em 1983, tendo despontado como uma das principais figuras do basquete nacional. Talgat Musabayev, nascido em 7 de janeiro de 1951, no Cazaquistão, faleceu em 4 de agosto de 2025, aos 74 anos. Ex-cosmonauta e ex-político, atuou em 3 missões espaciais, 2 a bordo da estação Mir e uma visitante à ISS, que incluiu o primeiro turista espacial, Denis Tito. Posteriormente, dirigiu a agência espacial Kazakh, Cascosmos, e foi membro do Senado Tor Åge Bringsvärd. Nascido em 16 de novembro de 1939, em Skien, Noruega, faleceu em 4 de agosto de 2025. Foi autor, dramaturgo, editor e tradutor, pioneiro da ficção científica norueguesa em parceria com John Bing. Seu estilo narrativo era marcado pela leveza, imaginação e forma acessível, alcançando leitores de todas as idades. Publicou mais de 350 obras, incluindo clássicos como a série infantil de Karsten e Petra. Recebeu diversas honrarias, como o Prêmio Brage e a Ordem de St. Olav em 2024. Snyder Rini, nascido em 27 de julho de 1948, faleceu em 5 de agosto de 2025, aos 77 anos. Foi político das Ilhas Salomão, brevemente primeiro-ministro entre abril e maio de 2006, além de ter sido diversas vezes ministro das Finanças e Tesouro durante sua longa carreira parlamentar, iniciada em 1997. Seu falecimento foi anunciado oficialmente no parlamento pelos líderes do país, que expressaram simpatia e respeito pelos seus anos de serviço. Flaco Jiménez, Leonardo Flaco Jiménez, nascido em 11 de março de 1939, em San Antonio, Texas, faleceu em 31 de julho de 2025, aos 86 anos.
Foi um icônico acordeonista e cantor que elevou a música conjunto, tejano e Tex-Mex a patamares globais. Sua carreira de mais de 7 décadas incluiu colaborações com Bob Dylan, Rolling Stones, Texas Tornados, entre outros, além de 6 Grammys, incluindo o prêmio de carreira em 2015, uma condecoração da Biblioteca do Congresso e a National Medal of Arts. Seu legado é de inovação musical, humildade e construção cultural duradoura. Hilary Weston, nascida Hilary Mary Frayne, em 12 de janeiro de 1942, em Dublin, Irlanda, faleceu em 2 de agosto de 2025, aos 83 anos em Londres. Empresária influente e ex-tenente governadora de Ontário, 1997-2002, destacou-se ao apoiar voluntariado, juventude e causas sociais, além de promover o design canadense durante sua trajetória. Elegante e carismática, doou seu salário oficial a instituições de caridade e inspirou com sua generosidade silenciosa. Foi uma figura querida, lembrada pelo legado de gentileza e pelo apoio à cultura e ao bem-estar de comunidades vulneráveis. Frank Mill, nascido em 23 de julho de 1958, em Essen, Alemanha, faleceu em 5 de agosto de 2025, aos 67 anos, devido a complicações de um infarto que sofreu em maio. Atacante talentoso, foi parte da seleção da Alemanha Ocidental, campeã da Copa do Mundo de 1990 e conquistou bronze olímpico em 1988, além de títulos nacionais com clubes como o Borussia Dortmund. Sua carreira longa e admirada incluiu liderança, dentro e fora de campo, com gols decisivos e carisma duradouro. Era respeitado por sua humildade e presença marcante no futebol alemão, tanto como jogador quanto como mentor das novas gerações. Dirk Sauer, nascido em 31 de outubro de 1952, em Amsterdã, Holanda, faleceu em 31 de julho de 2025, aos 72 anos, em Zeeland, após sofrer ferimentos em um acidente de veleiro na Grécia. Jornalista, editor e empresário de mídia, fundou The Moscow Times e a editora Independent Media, levando jornais independentes, como Vedomosti, a leitores em um cenário pós-soviético marcado por desafios pressões políticas. Lutou pela liberdade de imprensa, realocou jornalistas russos exilados e manteve viva a voz do jornalismo livre. Seu legado é de coragem intelectual, compromisso com a verdade e liderança visionária na mídia global.